Que bom, Gilson. Então, já fica aí para vocês também. Então, eu deixo para gravar só mais esse momento de apresentação mesmo, e depois, dúvidas e tal, até a gente pode terminar e não gravar, né? Então, colocando a exibição aqui. Tá, o Prof. Gilmar tá pedindo para ampliar, porque o PowerPoint está muito pequeno. Tá, vê se... Agora sim? Agora entrou. sim. Agora É que eu estava abrindo, obrigada. Então, eu vou passar rapidamente, e como eu não estou visualizando vocês nesse momento, porque eu estou com a apresentação aberta, eu vou pedir, então, que se alguém tiver alguma dúvida, anote, para não esquecer, e no final, aí faça a exposição, que aí eu volto para a tela do Meets, e a gente consegue conversar. Então, como eu falei para vocês, hoje vamos falar um pouquinho sobre a evolução da gestão de pessoas, também chamada de administração de recursos humanos. Inclusive, o texto que vocês têm já como missão para ler, ele questiona isso, né? O que é gestão de pessoas, o que é recursos humanos, e o texto tem um título provocativo, que é a gestão de pessoas não é com RH, né? Então, vale a pena vocês fazerem a leitura, não só porque conta para o nosso componente, mas para entender um pouquinho mais dessa discussão. Aqui, para todos os efeitos, eu vou tratar como um sinônimo, né, a gestão de pessoas e a administração de recursos humanos, vou tratar da mesma forma, enfim, como sinônimos mesmo. Então, esse slide é o slide da escadinha, ele apresenta as fases evolutivas da RH no Brasil. Então, nós temos dois períodos, que é antes da década de 1930 e que vai até mais ou menos 1950, chamado de industrialização clássica. Foi quando o Brasil se industrializou, né? As primeiras indústrias se instalaram no nosso país e a partir daí foram crescendo, aumentando, e a gente começou a ter um país que antes era basicamente agrário e agora em um país industrializado. Depois temos duas fases que compõem um período chamado industrialização neoclássica. É uma nova industrialização no Brasil. E, por fim, nós temos uma terceira era, que é a era da informação, e é a era a qual estamos vivenciando até os dias de hoje. Bom, na primeira era da industrialização clássica, a administração de recursos humanos ela é dividida em duas fases. A fase contábil, até antes de 1930, e depois uma fase chamada legal, no sentido jurídico da coisa, que vai mais ou menos da década de 30 até a década de 1950. A terceira fase é a fase tecnicista, depois a gente vai verificar o porquê desse nome, que vai mais ou menos da década de 50 a 1970. A quarta fase é a administrativa, e esse nome ele é quase que um nome meio genérico, assim, porque tem uma série de questões que acontecem nessa fase, que vai mais ou menos da década de 70 até os anos de 1990, e de 1990 para cá é a fase estratégica da administração de recursos humanos no Brasil, então a nossa ARH. Bom, nos próximos slides nós temos um detalhamento dessas fases. Então, eu coloquei aqui em amarelinho as duas fases, né, que é a fase contábil e a fase legal, que compõem a era da industrialização clássica. Então, a primeira fase contábil é, digamos assim, a primeira preocupação que a administração de RH teve, que foi contabilizar funcionários. Então, as pessoas começaram a trabalhar nas indústrias e tinha que ser feito o registro dessas pessoas, né? Então, quem entra, quem sai e o pagamento, basicamente isso. Então, o ambiente no Brasil era um ambiente bastante hostil, em que se colocava uma frase, era uma frase muito comum, em que se dizia na época, de que a questão social é uma questão de polícia. E é um período onde havia muita imposição da disciplina. Era aquela coisa tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, as pessoas não tinham muitas escolhas, né? As pessoas estavam vindo do campo, né, começando as primeiras grandes cidades a se formarem, e a gestão de recursos humanos nesse período ela é basicamente contábil.
Então, a gente pode dizer que a origem da administração de RH é na ciência da contabilidade, em que tinha dois instrumentos básicos. O primeiro, que é chamado, entre aspas, de mesa de colocação. Hoje nós conhecemos a mesa de negociação, mas naquela época não tinha negociação nenhuma, era a colocação, né? As empresas colocavam as suas regras, a sua forma de trabalho, e quem quiser que, né, aceitasse ia trabalhar. E o livro de escrita de pessoal, né? O livro de escrita seria um grande cadernão, né, em que todos os registros eram feitos. Eu confesso que eu procurei na internet, e era uma curiosidade que eu tinha para ver se eu achava alguma imagem desse livro de escrita, e não encontrei. Mas eu imagino um grande livro, escrito em caneta nanquim, né, aquelas letras de antigamente, tipo como aquele livro que a gente vê na lista de Schindler, aquele filme, né, um grande livro que a gente vai registrando lá todas as pessoas. E hoje isso aí já é inimaginável, né? Até para as pequenas empresas, hoje praticamente todo o registro é informatizado. Mas na época era o que se tinha. Então, chamamos essa fase de fase contábil. Depois nós temos uma segunda fase, que é a fase legal, e um ambiente em que nós temos a ditadura de Getúlio Vargas. E o Estado, ele intervém em todas as instâncias da vida política, econômica e social do país. E nesse período, há uma maior incorporação no mercado de trabalho urbano de trabalhadores de origem rural. Então, esse êxodo rural que começa lá antes de 1930, ele é intensificado nas décadas de 30, 40 e até mais ou menos os anos 50. Ora, as indústrias estão crescendo, e nós temos aqui, então, a ditadura de Vargas, nós temos a CLT, que surge nessa época, né, que é a consolidação das leis do trabalho, que começa a regrar uma série de questões que não tinham regras até então. Aparece a figura do chefe de pessoal, que até então não tinha, era o contador, né, que fazia a gestão de recursos humanos, mas as atividades ainda são bastante burocráticas, bastante disciplinares, todas as decisões tomadas de acordo com as regras. A empresa passa a se preocupar em como se proteger da CLT, como respeitar essa legislação trabalhista que até então não existia e que agora ela passa a ter que respeitar. Depois nós temos a terceira fase, é a fase tecnicista, já dentro da era da neoclássica, né, da industrialização neoclássica do país. Como está o ambiente nesse momento? É um ambiente em que nós temos uma alternância de governos. Nós temos o segundo governo do Getúlio Vargas, em que o Estado se consolida como um produtor de insumos básicos. Nós temos o governo JK, do Juscelino, um período em que há uma entrada das multinacionais no país, principalmente com a indústria automobilística. Depois nós temos o governo João Goulart, o Jango, em que existe uma liberdade de ação sindical, e, por fim, o regime militar, que aí toda aquela liberdade de ação sindical que se foi construída, ela é colocada sob controle. Então, os sindicatos, eles passam a ter um maior controle governamental. E como é que a gestão de RH se manifesta nesse ambiente? Com uma maior complexidade tecnológica, uma maior complexidade organizacional. Existe uma ênfase na formação da mão de obra técnica, então se começa a investir muito em treinamento dos trabalhadores, até porque vocês imaginem que a indústria automobilística estava se instalando, e com ela vieram máquinas, equipamentos, e os profissionais, os trabalhadores precisavam ser treinados, precisavam saber usar, operar essas máquinas. Então, é um período que se investiu muito em formação da mão de obra técnica. O ensino técnico, inclusive no Brasil, ele teve uma grande evolução nessa época. Também é um período em que se começa a se importar modelos de gestão, então não se importa apenas máquinas, se importa formas de gerenciamento também. É criada a área de cargos, de salários, os planos de carreira, então várias empresas, governos também começam a estruturar planos de carreira para os servidores,
mas ainda o enfoque é bastante burocrático, bastante micro, ou seja, bastante restrito àquele ambiente organizacional. Depois nós temos a fase, uma dica, né? Por que o nome dessa fase é chamado de tecnicista? Justamente pela questão tecnológica, pela evolução da tecnologia que ocorre nessa fase. Tá? Então, ela acaba levando esse nome de tecnicista. Depois a fase administrativa, que é aquele nome um pouco genérico que eu comentei antes, ela ocorre num ambiente em que nós temos aí a crise do petróleo, a inflação, a recessão econômica, que é a chamada década perdida, considerada a década de 1980. Agora eu acho que a gente vai ter uma nova década aí, talvez uma recessão muito maior, mas até então não se tinha. Surge também o novo sindicalismo, nós temos o processo de diretas já no nosso país, a redemocratização do país, então um fim aí do regime militar, e um marco muito importante para esse período, que é a nova Constituição, a Constituição Brasileira de 1988. E como é que fica a gestão de RH nesse momento? Ela não se preocupa apenas mais com a formação da mão de obra técnica, mas sim com a qualificação gerencial. Então, se investiu antes na formação mais operacional, agora a preocupação é com a gestão. Então, existe uma preocupação maior com a qualificação gerencial. Uma ênfase nas relações trabalhistas, que é um tema que a gente também vai abordar no nosso componente, mais lá para o final, com a negociação sindical, até porque agora o sindicalismo passa por um novo momento, então a negociação sindical é importante. Existe uma tentativa de adotar estratégias mais participativas dos trabalhadores e uma ênfase também em política salarial, planos de benefícios. Então, é um período em que surgem várias coisas novas, né, que até então não eram enfatizadas. E, por fim, nós temos a quinta e última ênfase, que é a fase estratégica da administração de RH. Então, aqui, como se dá o ambiente no Brasil, nós temos um período de mudanças econômicas também. A gente começa ali a década de 90 com o confisco bancário, que é aquele momento em que houve o congelamento do dinheiro que as pessoas tinham nas suas poupanças. Nós temos também a abertura da economia para investimento do exterior, mudanças na organização, na gestão de processos produtivos, e também, do ponto de vista social, um aumento grande do desemprego, existem as privatizações que acontecem nesse período, e muito mais o trabalho informal, a precarização das relações de trabalho, e todas essas questões aí que acabam acometendo os trabalhadores e que vêm junto com o desemprego. E como é que fica a gestão de RH? Ela passa a ter mais esforços para entender e influenciar o negócio da empresa. Ela tenta abandonar aquele discurso romântico de RH, de que, é funcionário, é o meu bem mais precioso, e ela abandona um pouco isso e ela passa a se focar mais em resultados, né, de ter uma atuação mais pragmática, mais prática. Então, por exemplo, o que seria uma questão estratégica? Um investimento num treinamento e poder provar que esse investimento deu resultado para o negócio. Então, isso é ser estratégico, né? Isso é poder contribuir efetivamente para o negócio. E aí vocês podem perguntar, sim, mas e aqueles enfoques anteriores, né? A parte de contabilização, plano de carreira, treinamento dos trabalhadores, enfim, como é que fica? Não, tudo isso continua, gente, foi só um acúmulo, só que conforme as ênfases, é o enfoque que se dá naquele período. E daí vocês podem fazer outra pergunta do tipo, tá, mas a empresa que eu trabalho, a empresa que eu conheço, ela não tem uma administração de RH estratégica. Aí o que acontece? Aí nós temos essas fases todas, mas não necessariamente todas as empresas acompanharam essas fases, pode ser que elas estejam ainda lá na fase contábil, legal, e meio que pararam no tempo, né? Não acompanharam todas essas mudanças que aconteceram no século XX.
Quem são as empresas que acompanharam? Aquelas empresas mais de ponta e que realmente veem as pessoas como recursos estratégicos para o seu negócio, que conseguem explorar, no bom sentido, o melhor daquelas pessoas e conseguem provar que o investimento em pessoas dá resultado para o negócio. Então, nós podemos ter aí uma série de situações. Esse modelo é um modelo muito mais para fins didáticos, e a gente pode até se questionar, né, o quanto a empresa que a gente trabalha, ou a empresa que a gente conhece, conseguiu acompanhar, tá, toda essa evolução. E claro que essa evolução, ela está em termos de datas para um contexto brasileiro. E se a gente for tomar outros países desenvolvidos como modelo, provavelmente eles já evoluíram muito antes da gente. E talvez a gente também esteja à frente de outros países em relação à gestão de RH. Então, tudo varia muito conforme a situação econômica do país, a cultura, enfim, uma série de fatores que vão determinar o grau de avanço, né, da administração de RH nos negócios. Então, aqui a gente termina essa apresentação e eu vou abrir para perguntas, para questionamentos, para comentários. E acho que eu vou tirar aqui a gravação também, que aí vocês ficam